Boa noite, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua casa, te agradecemos por tua boa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Amém. Amém, irmãos. Veja, chegamos hoje a Malaquias capítulo 2. Só que Malaquias não é qualquer livro, Malaquias não é apenas um profeta menor. Eu até brinquei essa semana conversando com minha esposa que nós devemos chamar de Epístola de Malaquias. Porque a riqueza doutrinária de Malaquias, a infinidade de assuntos que ele fala, a profundidade com que ele trata os assuntos, faz desse pequeno livro um dos principais livros do Antigo Testamento. Relembrando o que nós vimos na nossa última palavra. Veja, Israel havia voltado para a terra. O templo havia sido reconstruído há 90 anos. Porém, o povo persistia em se desviar. Havia corrupção política, havia corrupção administrativa, haviam casamentos mistos, havia um número enorme de divórcios, a economia estava bem abalada, a carga tributária, os impostos do Império Persa eram muito altos. Veja, Artaxerxes, por um lado, foi um bom rei para os judeus, porém o custo das suas campanhas militares trouxe um peso muito grande, um peso tributário. Lembrando também, a vida era numa Jerusalém que já não tinha mais a mesma quantidade de habitantes. O que nós temos que lembrar? A riqueza de um país é a sua força de trabalho. Para acontecer a força de trabalho, precisa ter população. Para vocês terem uma ideia, a população nessa época era pelo menos 10 vezes menor que no auge da população de Jerusalém. Então eram tempos difíceis, tempos complicados. E nesse interim, houve uma janela de tempo entre os dois governos de Neemias. Neemias teve que retornar para suas atividades junto ao imperador. E aí o que acontece? Nesse intervalo, muitos estudiosos entendem que foi o auge do ministério do profeta Malaquias. E o que ele vem nos denunciando? Veja, uma das principais utilidades de Malaquias é o seguinte: a forma correta de se cultuar Deus. O que é importante eu entender? Deus não aceita qualquer culto. E isso é tão interessante porque através da história do povo de Deus, o povo de Deus acha, isso desde os dias do Antigo Testamento, que eu posso servir a Deus de qualquer maneira, que o que vale é um coração sincero, o que vale é um coração puro. Porém, o livro de Malaquias, ele mostra claramente, Deus não aceita qualquer culto. Trazendo isso para os dias de hoje, existe uma visão sobre os elementos de culto muito complicada. Como é que as pessoas perguntam? As pessoas perguntam, pastor, posso fazer tal coisa no culto? Aí você chega assim e fala, vou dar um exemplo, pastor, podemos colocar um ministério de danças no culto? Aí o pastor responde, fala, olha fulano, nós não podemos colocar um ministério de danças no culto. Aí vem aquela famosa frase, mas pastor, não tem nenhum texto dizendo que danças é proibido. Só que a questão não é essa. Veja, existem inúmeras coisas que a Bíblia não proíbe. Que não existe um versículo claro. Mas a pessoa entrou pelo lado errado. Existe na Bíblia, sim, de maneira clara, o que são elementos do culto. E é o meu papel identificar no Novo Testamento o que o Novo Testamento manda
fazer no culto. Entre outras coisas, numa lista resumida, os elementos de culto são as ações de graças, o louvor a Deus, as orações e a exposição da palavra. E os testemunhos. Basicamente, a grosso modo, o culto do Novo Testamento se reduz a esses 5 elementos. E todos os textos que falam do culto do Novo Testamento, eles estão no imperativo. Quando vos reunis, fazei de tal forma. Quando vos ajuntares, fazei isso. Então grava bem isso, irmão. A pergunta nunca deve ser: a Bíblia proíbe. A pergunta é: a Bíblia manda fazer? Porque se eu for pela ideia da Bíblia proibir, por exemplo, eu poderia pegar motos e colocar acelerando aqui dentro do culto. Vocês estariam ouvindo a palavra, aí eu com 2 motos aqui, os caras acelerando. Aí fala: pastor, você está louco? Fala: não, mas a Bíblia não proíbe. Percebem? Então esse critério do não proíbe não funciona assim. Desde os dias do Antigo Testamento, existem ordenanças para o culto. Quando nós pegamos o tabernáculo, havia ordens claras de Deus do culto no tabernáculo. Quando foi construído o templo, havia ordens de Deus claras a serem obedecidas do culto do templo. Da mesma maneira, no Novo Testamento existem ordens. Agora, esse capítulo que nós vamos abrir nessa noite, ele traz afirmações vindas da parte de Deus, que estão entre as afirmações mais duras do Antigo Testamento. Quando eu estava preparando o estudo, também consultando outros autores, é uma unanimidade. As palavras ditas por Deus nesse capítulo são duríssimas, como nós vemos em poucos lugares na Bíblia. Amém? Então vamos à nossa exposição. Malaquias capítulo 2, versículo 1. Agora, ó sacerdotes, esse mandamento é para vós. O que Deus está falando aqui? Deus está chamando os sacerdotes para um particular. Deus está pegando a liderança religiosa de Israel e chamando para uma conversa particular, tete a tete. Deus está falando de uma maneira geral, agora ele fecha o foco. E ele vai tratar diretamente dos sacerdotes do culto. Nós temos que lembrar que nós, Igreja do Novo Testamento, somos nação santa, sacerdócio real. Hoje não existe mais a figura do sacerdote levita. Hoje todos nós que dizemos que adoramos a Deus, somos sacerdotes. Então o que está sendo dito aqui se aplica também a nós. Os princípios que estão envolvidos nesse texto são para nós, igreja, porque nós somos o sacerdócio santo hoje. Nós oferecemos ofertas e sacrifícios de louvor ao nosso Deus. Então esse texto é para nós. Amém? Versículo 2. Se não ouvirdes e se não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Veja que interessante, irmãos. Deus está denunciando aqui a falta de honra a ele. Aí você fala: mas pastor, como falta de honra? Em nenhum dia no culto ao templo faltou sacrifício. Em nenhum dia no culto ao templo
Eles deixaram de fazer qualquer atividade religiosa. Na verdade, quando eles restauraram o culto ao templo, eles cumpriram todo o calendário religioso, as festas, os sacrifícios, tudo que tinha que ser feito. Sim, eles cumpriram. Mas a vida deles, eles não davam honra a Deus. Mais à frente, o texto vai mostrar que a atitude desleixada, a atitude relaxada, mostrava um coração que não era de todo para o Senhor. Da mesma maneira, hoje em dia, eu tenho que parar e pensar, de verdade, Deus é o primeiro na minha vida? Realmente, de verdade, quando eu ponho a cabeça no travesseiro, quando eu vou dormir, quando eu lembro da minha vida devocional, quando eu lembro das minhas orações, quando eu lembro da minha leitura bíblica, quando eu lembro da minha frequência ao culto, quando eu lembro do meu evangelismo, quando eu lembro daquilo que ocupa o meu coração, após tudo isso, eu posso com tranquilidade dizer, olha, eu não sou perfeito, mas Deus é o primeiro na minha vida. Essa é uma pergunta que só você pode responder. Essa é uma pergunta que eu deveria fazer a mim e vocês deveriam fazer a vocês com uma frequência maior do que é feita. De tempo em tempo eu tenho que fechar para balanço. Olha, a vida que eu estou levando, realmente eu estou dando honra a Deus? Realmente Ele é o primeiro? Realmente eu sou santificado, eu sou separado para uso de Deus? Minha vida glorifica a Deus? No meu trabalho, a minha maneira de trabalhar, o nome de Deus é glorificado? Irmãos, são vários aspectos que envolvem toda uma existência. Mas alguns sinais podem me demonstrar se Deus realmente é o primeiro. É só olhar com aquilo que você gasta o seu tempo e com aquilo que você tem prioridade, que você já vai começar a ter um indício de quem realmente é o primeiro. Agora, veja que interessante. Hoje nós não estamos mais debaixo de maldição. Por quê? Porque Jesus se fez maldição no nosso lugar. Porém, Hebreus me ensina que eu posso estar debaixo de disciplina. Então, muitos de nós podemos estar tendo dificuldade na nossa vida porque estamos debaixo de disciplina. Outro detalhe, o texto vai mais fundo. O texto fala que quando o sacerdote abria a boca para abençoar, como é que era a prática do culto? Quando as pessoas iam embora, quando as pessoas se retiravam da presença, o sacerdote formulava a bênção. Sabe o que o texto está falando? Olha, porque vocês não me dão honra, essa bênção que vocês estão falando sobre o povo, eu estou transformando ela em maldição. Já pensou aquilo que você tem como bênção, aquilo que você profere como bênção, aquilo que você ora, aquilo que você pede, o Senhor transformar em disciplina? Entende porque tem tanta carência? Entende porque que tem tanta luta? Entende porque tem tanta dificuldade no meio do povo evangélico? Princípios como esse aqui. Você está orando na maior boa fé, você está vindo para a igreja na maior boa fé, você está lendo a Bíblia na maior boa fé. Você está procurando fazer tudo na maior boa fé, mas sem dar honra a Deus. Você está fazendo isso com um coração incorreto. Mais à frente nós vamos ver algumas maneiras. Você está fazendo isso com um coração impuro. Você está fazendo isso com o coração ocupado com várias coisas que não são o Senhor. E em algum grau, isso pode estar trazendo prejuízo para a sua vida.
Consegue imaginar o quadro? Imagina você aqui na igreja, orando, Senhor, que o Senhor venha abençoando o meu trabalho, que as portas se abram, que a minha saúde seja plena, e Deus transforma tudo aquilo em disciplina. Você faz a oração em nome de Jesus, na Santa Igreja de Deus, diante do povo santo de Deus, e tudo aquilo que você fala para bem, Deus transforma em mal. Porque você está debaixo de disciplina. É o que a passagem está falando. Estou conseguindo transmitir a seriedade do versículo? Para um pouquinho para pensar. Quando eu estava preparando a palavra, esse versículo me chamou a atenção. Essa explicação eu aprendi com os comentaristas bíblicos, mas quem melhor explanou ela foi o reverendo Augusto Nicodemos. E na medida que ele fazia a explanação, esse quadro começou a se desenhar na minha mente. E eu comecei a compreender. Por que às vezes irmãos que até estão procurando fazer o certo, têm tantas dificuldades e tantos percalços na sua vida que não precisava ter. Irmão, tem desobediência no meio. Tem rebeldia contra a palavra no meio. Existe uma teologia do sofrimento? Existe. Existem momentos que Deus nos prova? Existe. Mas o que não existe é alguém que o tempo todo está na prova. Eu tenho base bíblica para períodos difíceis, mas eu não tenho base bíblica para uma vida de períodos difíceis. Nós notamos isso na vida dos heróis da fé. Tem tempos de refrigério e tem tempos de dificuldade. Então é algo que eu tenho que parar para pensar. Amém? Versículo 3. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes serei levados. Aqui, o Senhor nosso Deus é extremamente simpático. Primeira coisa que Deus fala, olha, a reunião que vocês fazem é esterco. Cocô. Já pensou que bacana? A igreja se reuniu. E Deus olha para o nosso culto e fala, esterco. Está ligado ao versículo anterior, falta de honra. Entendeu? O que mais que ele fala? Olha, além do culto de você ser cocô, ser esterco, eu vou pegar o esterco e vou passar na sua fuça. Eu vou esfregar na sua cara. E você vai ser expulso do meu templo, porque gente com cocô na cara não pode ficar dentro do meu templo. Porque o esterco tem que ser colocado fora do templo. Ele era lançado fora para ser queimado. Então eu vou pegar o culto de vocês, que é esterco, vou pegar o esterco, vou passar na cara de vocês, e vou pegar vocês com o esterco na cara e botar fora do meu templo para ser queimado. Está começando a entender agora a seriedade do versículo anterior? Já pensou Deus simbolicamente passar esterco na nossa cara e nos tornar imundos e nos colocar distante da presença dele? Por falta de honra, por culto errado, por coisas erradas. Não é para, no mínimo, quando eu ouço uma palavra dessa, parar para fechar para balanço, Senhor, ai de mim, de estar fazendo algo que sequer me aproxime disso. Não dá um temor, não dá um... Irmãos, dá até um ruim só de pensar.
As palavras são duríssimas. Eu não tenho, como cristão, como alguém que sabe que a palavra de Deus é séria, como alguém que entrou no projeto de levar a Deus a sério, como alguém que quer cultuar a Deus de maneira simples, mas não quer brincar com Deus. Eu não tenho que parar e pensar como eu tenho vivido minha vida cristã. Porque eu não posso esquecer desse paralelo. Aqui era maldição, Deuteronômio 28. Hoje não tem mais maldição, mas tem disciplina. 1 Coríntios 11 diz, inclusive, que tem gente fraco na fé, tem gente doente fisicamente, e tem gente que Deus matou, recolheu. É que a turma pega leve quando vai pregar. Alguns dormiram. Dormir é um eufemismo, morreu. Agora, quem é o dono da sua vida? Quem é que mantém você vivo? Quem é que recolhe você? Deus! Se morreu, morreu porque quem quis? Quem determinou? Percebe o risco que nós corremos? Nós somos esses sacerdotes. Eu tenho que parar para pensar. Que eu me lembro de Antigo Testamento, é um dos textos mais duros. Eu não me lembro de outro texto. Talvez o que mais se aproxima disso é quando o profeta foi levado a cozinhar esterco. Entendeu? Mesmo assim, ainda Deus alivia, porque libera para ele cozinhar esterco de animal herbívoro. Porque a ideia era cozinhar esterco humano. É o texto que mais se aproxima disso aqui. Percebe? Não dá para parar para pensar, Senhor, será que aquilo que aconteceu não está ligado a isso? Não é o mínimo que eu tenho que fazer. Amém? Versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Irmãos, essa passagem aqui tem a ver com aquela passagem bíblica onde os israelitas no deserto começaram a pegar mulheres moabitas e festejar dentro do arraial e se casar com mulheres moabitas. E aí Moisés dá uma ordem, olha, quem é pelo Senhor, que vingue agora o sangue do Senhor. E um levita chamado Eleazar, acho que Eleazar ou Finéias, um dos dois, acho que Eleazar, pegou uma lança, entrou na tenda de um príncipe de Israel. Esse príncipe estava numa relação sexual com uma princesa moabita. E ele atravessou os dois com uma lança, matando os dois instantaneamente. E outros levitas pegaram uma lança e saíram dentro do arraial de Israel. E saíram matando todo mundo, que trouxe contaminação para dentro do povo. Naquele dia, Deus fez uma aliança com a tribo de Levi, que eles seriam sacerdotes diante de Deus. E aquela aliança era uma aliança de vida e paz. E por que Deus fez aquela aliança? Para que o povo temesse. O que quer temer a Deus? Temer a Deus é andar com prudência diante do Criador do universo, diante do Autor da vida, diante daquele que me sustenta, diante daquele que tem poder de lançar minha alma no inferno por toda a eternidade. Diante daquele que tem poder para me salvar por toda a eternidade. O que Deus está falando aqui? Olha, vocês sacerdotes da tribo de Levi foram levantados uma aliança de vida e paz e vocês temeram.
Vocês tinham zelo. Vocês faziam o que tinha que ser feito. Esse zelo foi provado em vários episódios, inclusive esse. Só que agora, o culto de vocês, eu estou a ponto de pegar esterco e passar na cara de vocês. E juntamente com o esterco, botar fora do meu arraial, porque as festas de vocês, para mim, são esterco, um monte de esterco. Imundo, mal cheiroso, que não presta para nada. Percebe o que está sendo falado aqui? A pergunta é, você teme a Deus no seu dia a dia? Nossa, pastor, olha, eu tenho o maior medo de Deus. Não é isso que eu estou falando. Todas as atitudes que você vai ter, você avalia se elas agradam a Deus ou não. Você para pensar, peraí, isso aí está de acordo com a vontade de Deus? É isso que Deus deseja para mim? Irmãos, até nossas conversas, eu tenho que vigiar. Tudo que é bom, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso coração. As más conversações corrompem os bons costumes, até o meu falar. Entendeu? Existem palavras hoje que não são consideradas palavrão, mas não cabe a um crente que tem uma boca santificada falar. Porque nós somos um povo diferente. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Até do nosso falar a gente cuida. Ou prefere esterco na cara? A palavra é dura. Mas se ela está aqui na Bíblia, é porque eu tenho que parar e pensar. Amém? Versículo 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Olha que interessante, Deus continua falando do temor que Levi tinha, do papel que a tribo de Levi tinha conduzindo o povo, anunciando a lei. Lembra? Nessa época, o que Esdras fez? Esdras era sacerdote. Ele leu toda a lei para o povo. Neemias não era sacerdote, mas também teve zelo da lei. Trabalhou para que a lei fosse obedecida. Qual é o papel do sacerdote? O papel do sacerdote é seguir e ensinar a lei do Senhor. Isso é o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, com a minha família, com os meus filhos, com a minha prática. Trazer para o meu lar a verdade do Senhor. Trazer para o meu trabalho os princípios que envolvem a palavra de Deus. Trazer para o meu lazer, para todas as minhas práticas. Veja, eu não tenho como sair do mundo, mas eu tenho como ter uma postura correta no mundo. O papel nosso como sacerdotes do Altíssimo é sempre que possível estar ensinando a lei do Senhor. Vou dar um exemplo. Você está lá no seu trabalho e aí uma amiga sua fala: ai amiga, preciso te contar. Mas você não pode falar nada para ninguém. Arrumei um namorado. Estava meio brava com meu marido. E esse rapaz é tão bom para mim. E a gente saiu. O que a mulher que é sacerdote faz? Fala: ó amiga, isso é um caminho de morte. Você vai destruir sua vida.
Isso é um pecado grave. Quantas situações na nossa vida que a gente fica quieto. Lógico, não vai sair falando tudo. Mas tem coisa que não dá para ficar quieto. Tem coisa que não dá para falar. Não dá para deixar de falar. Porque você é boca de Deus naquele lugar. Muitas vezes Deus quer te usar. Você tem formas de falar as coisas. Você pode, por exemplo, um caso desse, chegar e falar, ó, amiga, isso aí é um caminho de morte, hein? Para com isso, desagrada a Deus. Ó, falei a verdade de uma maneira mais branda. Ó, não vai por aí, você vai se machucar, você vai sofrer. Falei a mesma verdade. Ó, Deus não aprova isso. Existem maneiras. Entendeu? Esse é o papel nosso. A palavra tem que estar na nossa boca. Mas se ela não está no meu coração e não está na minha mente, como ela vai estar na boca? A boca fala do que o coração está cheio. Amém? Versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Até aqui, olha que interessante, veja, a denúncia final, fechando esse trecho, ó, vocês se desviaram, vocês se afastaram da minha lei. E sabe o que eu fiz com vocês? Eu transformei vocês em pessoas desprezíveis. Deus se voltou contra eles. Irmãos, cuidado. Muitas vezes a gente coloca a culpa das coisas do diabo. Muitas vezes nós queremos justificar o nosso pecado usando o diabo. Mas a Bíblia fala que eu peco por causa dos apetites da minha carne. Por causa da minha natureza pecaminosa eu peco. O autor do pecado sou eu. O diabo nunca peca no meu lugar. Ele pode fazer armadilhas, sim. Paulo fala para a gente não desprezar os seus ardis, sim. A Bíblia manda vigiar, sim. Mas quem peca sou eu. E o meu coração errado pode fazer com que Deus se volte contra o seu povo. Quer ver que interessante? Mostrar para vocês o Novo Testamento. Vamos abrir Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 5. Aqui é o próprio Jesus falando. Quem tem Bíblia com a palavra de Jesus em vermelho, está em vermelho, versículo 5. Correto? Palavras do próprio Jesus. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Sabe o que é o castiçal aqui? O castiçal aqui apresenta a presença do Espírito Santo. É o castiçal com as 7 luzes. Vou trazer isso em outras palavras. Efésios 4, e não entristeçais o Espírito da graça pelo qual fostes selados.
Pastor, Deus não fala comigo, minha vida cristã é uma vida tola, é uma vida em preto e branco. Parece que eu estou num cemitério espiritual. Vai ver onde você caiu, tem pecado debaixo da coberta. Tem coisa errada. Pastor, eu não tenho vontade nenhuma de vir para o culto. Irmãos, normalmente a pessoa deixou de vir para o culto. Tem pecado debaixo da coberta. 99,99999% tem pecado. Só que aí a culpa é dos outros. Não, porque a igreja fez isso, o pastor falou aquilo, o irmão fez aquilo outro, e fulano fez isso para mim. Pecado. Arrepende-te. Quer ver um outro exemplo? Mesmo capítulo 2. Olha que interessante. Versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei contra a espada, com a espada da minha boca. O que é a espada? A espada é a palavra de Deus. O que o versículo está dizendo? Que Deus vai usar a própria palavra para nos acusar, para trazer disciplina. Irmãos, já imaginaram, você está congregando numa igreja, está levando uma vida cristã tal, que Jesus se volta contra você? Não é o diabo. Aqui é uma carta à igreja. Quem é o povo que está dentro da igreja? Os salvos. Contra quem Jesus está se virando aqui? Contra a igreja. Quer ver que interessante? Versículo, mesmo capítulo 2. Versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e destruirei com morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Pesado. O Cristo, o Cordeiro, falando essas coisas para sua noiva, a esposa, para aquela por quem ele morreu. Está trazendo prejuízo para todo mundo. Não só a pessoa, mas toda a sua família. Lembra daquele princípio do Antigo Testamento, do juízo coletivo? Que existem determinados pecados e quem responde é a pessoa. Porque eu não posso transferir pecado, mas a consequência vem sobre o todo. Vou dar um exemplo, você entra numa confusão e vai preso 30 anos. Quem vai sofrer? Sua família. Quem vai pagar a pena? Você. É o melhor exemplo que tem. Entendeu? Então assim, irmãos, vida espiritual é coisa séria. Andar com Deus não é difícil. Difícil somos nós. Difícil é quando eu dou vazão à minha natureza pecaminosa. Lembra, a carne, que é a minha natureza pecaminosa, milita contra o Espírito, que é a vida do Espírito Santo que habita em mim. E o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Existe uma luta, existem duas naturezas dentro do cristão. Uma natureza santa, incorruptível, que é o nosso espírito sendo unido ao Espírito do Senhor, o próprio Deus. Mas nesse corpo habita uma natureza pecaminosa que pende para o outro lado. Cabe a mim inclinar a minha vontade para as coisas do Senhor, buscar as coisas que são do alto, viver uma vida simples, mas de confissão de pecado,
de arrependimento, de foco correto, organizar minha vida, eliminar os empecilhos para que eu sirva a Deus, tirar fora tudo aquilo que me impede, remover os ídolos do meu coração. E aí sim, de maneira tranquila, dia após dia, andar de verdade com Deus, sendo realmente o primeiro na minha vida. Para que eu possa viver uma vida tranquila, viver uma vida alegre, experimentar uma paz, experimentar uma harmonia. Até nos problemas eu tenho força para romper, até nas dificuldades o próprio Deus está pelejando as minhas batalhas. Quando eu vou deitar à noite na cama, minha consciência está tranquila, nada acusa. Eu respiro gostoso, eu respiro tranquilo. Várias vezes na Escritura está lá, examinai a vós vermos e vedes, e provai se essas coisas são de Deus. Existem vários textos, é uma doutrina, é meu papel. De tempos em tempos, está examinando a minha vida. E de uma maneira firme, porém simples, colocar para fora tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo aquilo que me afasta da sua vontade e dos seus altos caminhos. Amém? Vamos orar?